Isso não existe. A juventude se confrontou de uma maneira que foi ofensiva para elas. Eles tomam decisão automaticamente. Eles não deixam para amanhã. Então nós temos que correr. Os mentores têm que correr. Não tanto para tentar resolver o problema, senão para aprender a resolver os problemas. E para aprender a resolver os problemas, nós precisamos reestruturar nossa mente e coração, porque está quase tudo errado no cristianismo. Como prometi a todos vocês que agora ia lançar um vídeo sobre as diferenças religiosas que levam as famílias e as igrejas a ter problemas e conflitos irresolutos, que não têm soluções e que permanecem dividindo, complicando os problemas e a vida das pessoas. Irônico, não? Quando devia ser para a bênção tudo o que as famílias, os pais de família ensinam aos seus dependentes e os pastores aos membros das igrejas. Mas tudo tem piorado, desde a posição religiosa de cada pastor e de cada pai, de cada mãe. Lamentavelmente tem piorado nos últimos tempos. E eu não vou fazer uma apologia do pensamento e da posição dos mais jovens, das gerações de hoje. Também não estou aqui para ofendê-las. Eles são jovens, eles têm outro tempo, estão vivendo em outro tempo, em outro contexto. Eles têm muitas oportunidades que nós não tivemos. Eles leem o que nós não lemos. Eles frequentam lugares que nós não frequentávamos. Enfim, tem muitas vantagens tecnológicas e outras. Então, eu não sufoco a juventude. Eu vejo a diferença e procuro entender como harmonizar e ajudar a uns e a outros. Mas como o meu trabalho é dirigido maiormente àqueles que têm pessoas a cargo, portanto, eu posso falar mais abertamente com respeito aos vícios e os pecados das gerações novas, porque estou falando para vocês que logo vão ser instruídos por meio do trabalho que Deus tem me dado para comunicar, para fazer para com vocês. Então, vocês vão estar instruídos, capacitados e vão lembrar de muitos ensinamentos e luz que eu tenho passado a vocês, para que vocês possam resolver esses problemas que estão sendo sem solução, porque a juventude não vai esperar solução. A juventude não vai dizer, pai, ontem conversamos bastante, discutimos e eu fiquei bravo, o senhor também ficou bravo, ficamos inimizados, fui para o meu quarto enojado, eu até estive pensando abobrinha, mas hoje eu pensei, eu não posso ir embora, eu venho te pedir que me explique melhor isso, mas te corrige, não venha com safadezas como ontem, me fala de outro jeito. Isso não existe. A juventude se confrontou de uma maneira que foi ofensiva para elas. Eles tomam decisão automaticamente. Eles não deixam para amanhã. Então nós temos que correr. Os mentores têm que correr. Não tanto para tentar resolver o problema, senão para aprender a resolver os problemas. E para aprender a resolver os problemas, nós precisamos reestruturar nossa mente e coração. Porque está quase tudo errado no cristianismo. Está quase tudo errado na pastorada. Está quase tudo confuso na cabeça dos pais de família. Eles não sabem o que fazer com os filhos, com os adolescentes, com as pessoas que dependem deles. Não sabem. Eu mesmo tenho 3 filhos. Todos os dias, eu me relaciono com 2 que estão perto de mim. Todos os dias.
E tem horas que, a maioria das vezes, o diálogo é perfeito, é maravilhoso. Mas tem horas que eu tenho que calar a boca, me apartar dele, sair orando e dizendo: Senhor, o que eu digo? O que eu falo? Como eu enfrento isto? Já talvez um deles me ofende, eu vou devolver ofensa? Eu enfrento diariamente essas coisas. E também no meu aconselhamento e ajudando pessoas, pastores e pastoras, bispas, bispos, eu dialogo com muitíssima gente de Deus da América Latina e alguns dos Estados Unidos. E aprendo muito no relacionamento. E tudo isso eu vou volcando para você, compartilhando com você. Eu quero que você preste atenção de que, ainda quando a maioria da liderança das igrejas e a maioria dos pais de famílias, incluído a mãe naturalmente, a maioria deles estão perdidos e confusos e não têm soluções, ou usam estratégias calvinistas, arminianistas, equivocadas. Não há muitos dias, uma pastora me contou o caso de uma pessoa que preparou uma varinha fininha e batia na criança de, creio que 2 anos, uma coisa assim. Batia na criança quando corrigia a criança por alguma coisa. E esta pastora dizia que ela sentia muita dó dessa criança. E ela disse: Apóstolo Tito, eu quero que você opine para mim se isso está certo ou não. E não me falou mais nada. Não me deu pista nenhuma. Eu também não esperava. Eu leio aquilo, de imediato agarrei o computador da minha cabeça, não pesquisei nada na Bíblia. Rapidamente dei uma resposta. Ela gostou tanto da resposta que compartilhou com a mãe daquela criança. E a mãe da criança compartilhou com seu esposo. E eu vim saber depois que a igreja deles orientou, os pastores deles, orientou a eles a varinha. Por quê? Porque interpretam errado a Bíblia. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, não pode ser interpretado literalmente tudo. É mínimo que pode ser interpretado literalmente. E não pode ser interpretado tudo literalmente e levado a se sujeitar o Evangelho e o Novo Testamento. Ou seja, vou tentar ser mais claro. É o Novo Testamento que tem que reger o Antigo Testamento. Acaso você tem dois calçados, só dois, um velhinho e um novo? Acaso, desde que você tem o calçado novo, você prioriza o velhinho? Você prioriza o novo. E só em casos muito extremos você pensa e diz: hoje está chovendo, ou eu tenho que ir até a minha horta, então vou botar o calçado velho. Porque aquele você já está rejeitando, deixando de lado. Então a hermenêutica funciona assim. O Novo Testamento tem que reger ao Antigo, e não o Antigo ao Novo. E por usar extremamente o literalismo e outras regras hermenêuticas equivocadas, esse pastor estava sugerindo que tem que ter uma varinha disponível para surrar aquela criança. E eu opinei em contra, sem saber nada de onde vinha a inquietude. Eu opinei em contra. E o testemunho é que foi de muita bênção.
os pastores e os pais estão perdidos, em grande maioria. E eu não estou pregando contra pastores, nem contra os pais de famílias. Não estou batendo em vocês. Não. Eu estou trabalhando para ajudá-los. E isto está dirigido a vocês, não a seus filhos. Naturalmente, por aí eles podem ouvir. Eles podem ver, podem prestar atenção nos meus vídeos e usar como ferramenta contra vocês. Por isso que vocês, pais de família e pastores, têm que correr para pegar estes vídeos e estudar juntamente comigo. E se eles, adolescentes, jovens, chegarem a ouvir e ver esses vídeos, espero que sejam humildes vocês. Porque pai e pastor que não é humilde, como diz o ditado, apaga com o cotovelo o que escreveu com a mão. Eu ensino com ênfase aquilo que eu creio. Mas quando eu vou viver, eu tenho que viver o que eu prego, ensino. Se eu não vivo o que eu prego e ensino, eu estou apagando com o cotovelo o que eu escrevi. E o modo de eu não cometer esse erro é ser humilde. Se eu não vivi ainda e alguém me corrige, eu tenho que dizer, é verdade, filho. Eu ainda não mudei. Eu também preciso mudar. Porque você vai ganhar mais almas com a humildade que com a prepotência. A prepotência calvinista, a prepotência arminianista, essa que te diz, faça assim, lei, regras, severidade, crueldade, arma de fogo. Muitas regras, muita atenção nas coisas externas. Você tem que abandonar essas coisas se quer ver sua família integrada, sarada, liberta, na paz e na harmonia sempre. E não ir para a libertinagem, ir para a palavra de Deus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito Santo e o verdadeiro Evangelho. E as diferenças religiosas surgem. Vamos supor que os pais de família são pentecostais, portanto arminianos. Os filhos todos nasceram no Evangelho, pregado por eles. Então, todos os filhos deviam ser arminianos. Mas vai ver se são. Quase nenhum deles herda o arminianismo. Porque esta juventude já nasceu com os olhos abertos. E eles olham e dizem, não, mas isso não funciona. A mim, eu tenho 5 anos, mas a mim me bate a mamãe e eu fico mais bravo e com raiva que se não me bate. E quando ele me fala com carinho, eu entendo a mamãe. Tá tudo assim. Então não podemos demonizar as crianças, os adolescentes, os jovens. Em grande parte eles estão sendo vítimas. Em grande parte os que estão nos presídios hoje são vítimas da sociedade, dos próprios pais, dos próprios pastores, dos falsos evangelhos, do falso Cristo, do falso Espírito Santo. Por isso que minha pregação e ensino é tão enfática. Tão enfático tudo. E, nesse caso, a maioria não vai ser arminiano. Eu vou contar rapidinho um caso de uma família. Todos os pais eram arminianos. Os filhos eram todos arminianos. Eram 7 filhos, eu creio, não lembro bem.
E a última da fila era uma menina. E, naturalmente, todos temos algo especial pelo caçula. É natural. Ainda não foi descoberto o porquê. Porque cada pai tem sua versão. Então, é difícil juntar tudo numa só conclusão. Mas todos aqueles filhos, 6 filhos, mais ou menos 3 nunca mais voltaram para a igreja evangélica arminiana. Outros 3 voltaram para outra igreja não arminiana, senão calvinista. E a filha, a última, é ultra arminiana. Ela não se junta nem com seus irmãos, nem com seus sobrinhos. Seus filhos também estão sendo educados assim. Não se encontram com ninguém. Ela não visita ninguém, não recebe visita de ninguém, mas é fiel todas as semanas no templo arminiano. Que esse pai e essa mãe criaram? Uma monstro. Um monstro. Não sei se tem um feminino aí. Um monstro. Foi o que eles criaram. E assim estamos cheios de casos como esse. Vamos por agora o caso de que os pais são calvinistas. E eu não vou falar em detalhe o que é o calvinismo, não tem tempo para tanto, não? Mas é meio o oposto do arminianismo, em grande parte, mas tem algumas coisas também piores que o arminianismo. E os pais são calvinistas, mas os filhos também todos calvinistas. Mas vem um dos filhos e namora uma menina arminiana. Pronto. Um conflito nessa casa que não tem cura. E se é católica a pessoa que vai entrar para a família, pior. Pior. Essa família nunca mais vai ter paz. Por quê? A resposta está dada. Falso Cristo, falso Evangelho, falso Espírito Santo. Por isso que o plano eterno de Deus tem que ser instalado em todo que é pastor e pastora e em tudo que é igreja chamada evangélica. Se querem mudanças nas suas famílias e nas famílias de toda a igreja e na própria igreja. Inclusive na vida dos solteiros, adultos que também precisam este treinamento, porque eles também lidam com pessoas, seja como patrão, como companheiro de emprego, liderando um grupo, na universidade, ou cuidando da família, de alguém da família, em qualquer circunstância. O solteiro também, sendo adulto principalmente, precisa muito desta instrução. Muito. Os conflitos por diferenças religiosas são um dos maiores que está assolando as famílias que deviam ser luz e sal da terra e no mundo. As famílias cristãs, que deviam ser exemplo, estão sendo assoladas, atropeladas, destruídas por diferenças religiosas que o calvinismo e o arminianismo não soube nem saberá resolver, porque as suas doutrinas os impedem. Há pouco tempo, eu já mencionei no outro vídeo,
alguém me disse, para ser membro da nossa igreja, você tem que cumprir nossa doutrina. E 99% da doutrina deles eu não tenho nenhum problema. E eu trabalho com pastores desde o ano 80 que vivo aqui no Brasil. Trabalhei, andei com eles, preguei em suas igrejas, estive congregando exclusivamente em algumas por muitos anos. Nunca ninguém me disse, você tem que aceitar nossa doutrina. Nunca. Se tivessem me dito na cara, eu tivesse dito, a unidade não se baseia em doutrina, se baseia no sangue de Cristo Jesus. E é uma coisa do Espírito, não de algo externo. Para pior, quem escreveu essa sua doutrina? Me vem com a doutrina que corresponde ao tempo futuro de algo que nem aconteceu. Eu tenho que me obrigar a crer um futuro que não existe ainda, do jeito que creram e estabeleceram uma dúzia de analfabetos. E digo com todas as letras porque assim era. Então é um absurdo, um absurdo. Muitos estão perdidos e eles não têm capacidade para resolver os problemas das famílias, de suas congregações e muito menos da igreja do Senhor. Não tem capacidade. E o plano eterno, não sou eu, o plano eterno de Deus pode nos ensinar, nos capacitar a resolver qualquer tipo de problema. Enquanto à divisão de igrejas, Deus tem me usado várias vezes para resolver. Igrejas que estavam prontinhas para ser duas, se fraccionaram em duas, e nunca chegaram a ser duas. Não que eu queira unir o que talvez não é bem igreja, mas até mesmo dois bêbados brigando, se eu puder entrar no meio e ajudar a apaziguar e terminar aquela briga, eu entro. Porque somos chamados a ser reconciliadores. E o plano eterno de Deus, dá todas essas ferramentas, ensina tudo isso. Mas os outros, dificilmente. A diferença religiosa são uma das principais causas em que as pessoas estão abandonando as igrejas, a igreja dos homens, estão abandonando os templos, estão deixando de se congregar, não estão lendo mais a Bíblia, estão voltando a ser ateus, virando a ser ateus, virando a doutrinas de demônios, vão indo para a droga, indo para a ideologia de gênero, indo para os pecados, indo para qualquer lado, abandonando as coisas de Deus. E a culpa onde está? Que nós deixamos de pregar um evangelho simples, um Cristo simples, para complicar as coisas. E o PED te oferece a solução. Deus te abençoe.